Hi guys, sejam bem-vindos ao meu mundo e no vídeo de hoje teremos o primeiro vídeo explicando um pouquinho sobre a história do mausoléu, mas não vai ser exatamente eu contando a história ainda, porque eu queria explicar alguns conceitos para vocês, então vai ser um vídeo conceitual porque eu vou explicar sobre o universo do mausoléu. E quando eu falo universo, eu não quero dizer sistema de poder, eu quero dizer literalmente universo, o conceito de espaço, o conceito de tempo e as suas derivações, as conclusões que a gente pode tirar a partir disso. Então, vai ser bem legal. Vai chegar uma parte ali que eu vou começar a explicar a diferença de universo e dimensão e é simplesmente incrível. Então, vamos lá. Eu estou aqui com um aplicativo de animação que vai ajudar eu a deixar mais visual possível alguns conceitos. Então, vamos começar explicando algumas diferenças existentes no universo do mausoléu, da questão física do mausoléu. Então, o primeiro que eu quero explicar é sobre o espaço. O espaço, ele não é tão grande quanto a gente imagina no universo de mausoléu. Então, por exemplo, Saturno não está tão longe da Terra como a gente imagina que ele está. E por que isso é dessa forma? Durante vários períodos, eu vou dar vários exemplos da minha história para explicar para vocês esses conceitos. Então, tem um momento em que os personagens eles precisam ir da Terra para Saturno e eles vão para lá. E eles podiam pegar um foguete e ou na velocidade da luz, ou ter que construir um teleporte, ou ter que fazer, sei lá, uma dilatação no tempo e espaço. É muita coisa para explicar, é muito conceito que pode gerar muito buraco no roteiro. Então, para evitar o máximo ter buracos no roteiro, o que eu fiz foi alterar essa questão distancial do universo. Então, as coisas não estão tão distantes quanto parecem. Então, por exemplo, tem uma hora lá que eles vão e voltam 3 vezes de Saturno. E uma viagem da Terra para Saturno demora 5, 6 dias. Ah, era porque eles estavam indo na velocidade da luz? Não, é só porque as coisas não estão tão distantes. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que eu queria falar para vocês é a questão do multiverso. E eu acho que o multiverso ele é um problema muito grande quando você está falando de narrativa, porque o multiverso ele acaba por suicidar, por truicidar um dos sentimentos que se chama causalidade, das sensações que a gente sente quando a gente está lendo, chamada causalidade. Ele destroça a causalidade. Vou dar um exemplo. Nos quadrinhos da Marvel, da DC, existe o multiverso. Então, qual que é o problema disso? É que quando um personagem morre, não faz mal. Tem outro personagem em outra realidade que tem os mesmos poderes, a mesma história, a mesma tudo. Então eu perco essa sensação de consequência com as coisas. E eu não queria que isso aparecesse na minha história, apesar de uma história para ser boa, para ser complexa, eu acho que tem que ter a necessidade da existência de um multiverso. Só que para um multiverso funcionar, ele tem que ter muitas regras, senão fica escaralhado, senão perde a causalidade. E eu acho que a Marvel tem esse problema que perde a causalidade. Eu não sinto mais, pelo menos quando eu leio ou assisto algum filme. Uma série que trabalha muito bem com o multiverso e mesmo assim tem consequências, mas as consequências são gigantescas, é Rick and Morty. Rick and Morty, ele consegue trabalhar com esse conceito de viagem entre multiversos. Ah, se der merda em um planeta, não faz mal, a gente encontra outro planeta Terra pra gente habitar. Tem aquela regra da espiral dos Ricks, que é uma espiral que aprisiona só os Ricks mais inteligentes, então é por isso que é tão fácil encontrar um Rick inteligente, e etc. Então veja que eu estou colocando várias regras para eu conseguir ter uma causalidade mínima. E para essa causalidade acontecer, ela tem que ser a nível universal, ou seja, uma realidade tem que ser destruída para eu ter algum impacto. Então quando o Rick acontece alguma coisa muito letal com o Rick, é algo que envolve o universo inteiro. Então aquela coisa do bicho se espalhar pelo universo inteiro da fofura, cara, isso é necessário ter isso, porque senão, se for uma causa local ali, não vai ter causalidade universal daquilo, caso que as coisas já estão num nível muito grande. E na minha história eu não queria que acontecesse isso. Logo, eu não trabalho com o conceito de multiverso. Na verdade, é um multiverso, eu vou explicar, vocês vão ver que, querendo ou não, só que tem regras muito específicas. Regras tão específicas que eu resolvi chamar de pluriverso. Então, como é que funciona o pluriverso? A gente ainda está no conceito de espaço. Lembra que eu falei pra você que o espaço
ele não é tão distante assim. Então a distância entre as coisas não é tão grande, mas ainda assim ele é infinito. Pelo fato dele ser infinito, ainda assim há a probabilidade de, na medida que eu estou me distanciando da Terra, eu encontrar outro planeta Terra, porque o universo ele é tão grande que há a probabilidade de ter isso, de ter um outro planeta Terra. E eu vou explicar pra vocês, não é desse jeito, mas pra ficar mais visual, vamos imaginar como se o universo ele fosse plano e 2D. Então ele é extremamente gigante e é plano e é 2D. Por que, que eu quero que vocês imaginem isso? Por causa que o pluriverso, ele não faz necessariamente a gente ter um planeta Terra igual, mas muito parecido. Pela questão de probabilidade, as coisas são muito parecidas. E a energia, ela tem a tendência a se dissipar, se distanciar e se concentrar de novo, seja numa mesma área, seja uma área diferente. E essa questão da energia é muito importante por causa que até certo ponto do universo a energia se mantém constante. Então eu consigo pegar esse universo único, o universo ele é único, ele é um só. O multiverso a gente parte do princípio de várias camadas, né? Mas aqui não, essa é uma diferença. Aqui o universo ele é único, ele é um só. Mas ele é tão grande em extensão e algumas constantes, elas continuam constantes em até certo ponto, que eu consigo pegar até certo ponto do universo e separar ele e colocar um em cima do outro, um do lado do outro. Porque quando eu for comparar a questão energética desse universo com a questão energética desse universo é muito parecido. Por ser parecido, aqui tem um planeta Terra e aqui também tem um planeta Terra. Talvez não seja nem um pouco igual os dois, beleza? Que no multiverso tudo é igual. Então sempre vai ter um personagem com a mesma história, com os mesmos poderes. Aqui no pluriverso não existe isso. Então eu deixo um em cima do outro só por questão de comparação. Eles não estão um em cima do outro literalmente. Eles são um só, mas eu divido assim pela questão energética. Então existe a possibilidade de ter outro planeta Terra, só que a energia ela é constante. E eu vou explicar em um outro vídeo sobre alma, sobre como funciona a alma no meu universo. Mas agora, um spoiler que para vocês entenderem é que a energia está intrinsecamente ligada à alma. Então, aonde tem uma concentração de energia, pode ter uma alma. Uma alma também produz energia. Então, um personagem que está aqui. Peraí. Então, vamos lá. Duas coisas que eu tenho que explicar. A alma, a energia, está intrinsecamente ligada à alma. Número 2. A alma ela é singular. O que isso significa? Existe apenas uma alma. Então, lembra que o universo ele é um só? Tal qual o universo, a alma também é uma só. A diferença é que a alma ela está fragmentada em várias parcelas. Existe o personagem A, vamos dizer, dessa dimensão, e existe um personagem B dessa dimensão. Eles são personagens diferentes, podem ter histórias diferentes, podem viver em locais diferentes, em planetas diferentes. Podem. Por quê? Por causa da questão espacial e da probabilidade. Só que esse personagem A, ele tem o fragmento da alma A. E esse personagem B também tem fragmento da alma A. Logo, eles são os mesmos personagens. Entende? Só que um não tem nada a ver com o outro. Mesmo em questão física, em questão de história, em questão de localidade no espaço. Mas, em questão de energia, eles são iguais. E a energia, ela implica em poder. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Então, se o personagem A ele tem o poder de disparar fogo, o personagem C vai ter o mesmo poder de disparar fogo, com as mesmas limitações, tudo exatamente igual ao personagem A. Então, ele é o personagem A, só que completamente diferente. Ou seja, isso existe no multiverso também? Existe, só que é banalizado. Aqui é algo raro, tá? A personagens serem iguais acontece, pode acontecer sim, deles terem o mesmo físico, só que é extremamente raro, beleza? Por isso que quando um personagem morre, na minha história, ele morre pra sempre, porque não vai ter alguém igual a ele 100% pra substituir ele. E eu brinco com isso muito. Vocês vão ver que vai ter um personagem que vai morrer, vai reaparecer e todos os personagens ao redor dele não vão identificar ele como um personagem original. Vão falar, esse cara não é aquele cara que a gente conhecia, ele não é. Então eles não conseguem aceitar. Isso é bem interessante, essa crítica. Beleza? Então, explicado isso sobre o espaço,
vamos agora falar sobre o tempo. Então, vem comigo. Ainda falando sobre o espaço. Lembra que eu tinha falado para vocês imaginarem ele como algo 2D? Então imagine que esse branco aqui é o espaço 2D e essa esfera verde é o planeta Terra. Beleza. A partir de agora, eu vou começar a explicar para vocês o conceito de tempo. Então, o que é o tempo, a percepção do tempo e quais são as consequências do tempo. Vamos lá? Vamos lá. Só imagine que o espaço ele está sempre se expandindo. Eu não vou fazer ele se expandir para todas as direções. Vamos imaginar, só para ficar mais visual, que ele vai se expandir para uma direção. E ele vai continuar se expandindo para essa direção. A essa direção que ele está se expandindo, vamos dar o nome de frente. Então o universo está sempre se expandindo para frente. Quando o universo está se expandindo para frente, ele está indo nessa direção que a gente denominou como frente, assim como ele está puxando a Terra para frente também. E essa coisa de você puxar para frente é o que dá a sensação de tempo. Então tempo é o movimento, é a sensação de movimento no espaço em expansão. Esse é o conceito de tempo. Então todo objeto que estiver se movendo junto com o espaço para essa frente que eu denominei, vai ter a sensação de tempo. Bem tranquilo. Então o espaço está constantemente se expandindo para frente, a Terra está constantemente indo para frente junto, e isso é que dá a percepção de tempo. Agora vamos tirar algumas conclusões disso. Não necessariamente isso que eu estou falando aparece na minha história, mas são conclusões, são furos que a gente pode pensar nessa minha história. Então, por exemplo, tá bom, então se o planeta ele está sempre se expandindo para frente, junto com o universo, existe como um personagem ele pegar e ele se mover no espaço e tempo tão rápido que ele ultrapasse essa expansão do universo? Fisicamente, assim como na vida real, não pode. Por quê? Por causa que o espaço ele se expande na velocidade da luz ou mais rápido que a velocidade da luz. Então não tem como um corpo físico ultrapassar essa expansão. Mas veja bem, olha que estranho. Eu não consigo fazer com que a Terra ou que um personagem ultrapasse o próprio espaço. Então ele não pode ultrapassar o tempo. Mas existe um começo aqui. Então tem como eu voltar para o começo do universo, assim como tem como eu sair do próprio universo, indo para o passado, já que para o futuro é impossível, já que ele está se expandindo para o passado, que não se expande para trás. Eu não crio passado. Então o ato de ir para trás necessariamente é o conceito de passado. Só que o universo não está se expandindo para trás, então ele não está criando novos passados. Então existe um começo do universo e existe uma borda. E eu posso, de alguma forma, ultrapassar essa borda. E aí entra um conceito bem interessante, que a gente sai um pouquinho do campo da física e entra mais na questão filosófica. Então vamos pensar comigo. Se eu estou indo por um lugar que não tem espaço, eu vou ter algumas consequências. Já é estranho eu chamar de lugar aonde eu quero ir, por causa que um lugar implica estar em um espaço. Mas eu vou usar a palavra lugar, apesar de não existir espaço nesse lugar que a gente quer ir. Então vamos dizer que a gente quer ir para o antes do início do universo. Se a gente quer ir para o antes do início do universo, não pode ter tempo. Por quê? Por causa que o tempo ele é a sensação de movimento da expansão do espaço. Beleza. Não pode ter espaço, porque ele tem que ser posterior a ele. Ora, pode. Então, pensando nisso, pode ter calor? Não pode. Por quê? Por causa que calor é a vibração das moléculas. Para existir moléculas, tem que existir espaço. Então, eu vou ir para um lugar em que não há calor. Só que, será que pode ter campos eletromagnéticos? Para ter campo eletromagnético, é preciso elétrons, uma partícula elementar. Uma partícula elementar necessita de espaço para existir. Então, não existe campo magnético. Não existe calor, não existe som, porque o som é uma onda sonora, ela precisa de um espaço para se propagar, mesmo que seja o vácuo. Não pode ter luz, por quê? Por causa que a luz é uma excitação do elétron de quando ele sai de uma camada com mais energética para uma camada menos energética.
Então, que é o fóton que a gente conhece, e não pode existir o fóton, caso que o fóton também é uma partícula. Então, por ela ser uma partícula, hora que se comporta como partícula, hora se comporta como onda, ainda assim há necessidade do espaço para ela existir, e nesse lugar que eu estou indo, não há espaço. Então, tudo se perde quando eu começo a voltar para o passado. Mas há uma coisa que não se perde, e é a energia. Então eu posso perder o corpo, eu posso perder o material, só que a energia, ela não é material. Só que lembra que eu tinha falado para vocês no começo, algo que está intrinsecamente ligado à energia? A alma, a mente. Então eu vou ir para um lugar em que não há tempo, não há noção de tempo, não há matéria, não há calor, não há luz, mas há mente. Então eu vou ir para um lugar com a minha mente. Se outro personagem tentar fazer a mesma coisa, ele vai conseguir chegar lá apenas com a mente. E assim vai, vários personagens conseguindo chegar apenas com a mente e formando uma mente coletiva. Captou? Captou? Uma mente em que não tem matéria, uma mente que não tem corpo, uma mente única, onipresente, porque não tem espaço, onisciente, porque ela é o conjunto de todas as mentes. Entendeu o que há antes do universo? É isso. Só que partindo desse princípio, dessa mente onipresente, onipotente, ela está antes do próprio tempo. E antes, consequentemente, do próprio espaço, já que eles estão conectados. Só que, se fosse possível eu viajar para depois, eu já sei o que aconteceria também. Eu ia cair nesse aglomerado de mentes. Por causa que, como aqui é o mesmo vácuo que existe aqui, então ele está tanto no passado como no futuro. Olha só que legal, olha só que legal essa conclusão que a gente tirou. Ok. Explicado o que é o espaço, o que é o tempo e algumas das consequências, vamos para a questão de dimensão. Universo e dimensão não é a mesma coisa. Então, vamos lá, voltando para o nosso exemplo 2D. O universo, ele é um só, e dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo instante de tempo. Isso é verdade, mas eu tenho que considerar a questão quântica, a questão microscópica. Então, existe uma vibração diferente das moléculas em que é permitido, pelo menos macroscopicamente, mais de um espaço em um mesmo espaço. Tá, mas pera, como é que isso é possível? Então, vamos imaginar como se fosse uma dança das moléculas. Eu vou chamar de vibração, que é mais fácil. Então, uma molécula, ela está aqui pensando no mais micro possível. Uma molécula, ela está aqui indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E existe uma outra molécula que está indo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Então, uma se move na vertical e uma se move na horizontal. Essas duas, elas entram em sintonia e elas conseguem se mover. Só que há certo ponto, em diferentes períodos, em que uma está aqui no meio e a outra também está aqui no meio. Só que elas estão em momentos diferentes. Só que isso é tão sincronizado, que macroscopicamente eu não consigo perceber. Cara, é extremamente difícil eu fazer esse movimento. É extremamente difícil eu perceber isso macroscopicamente, por causa que isso está acontecendo de uma maneira microscópica. Só que não existe só vertical, não existe só horizontal. Existe uma na oblíqua aqui, uma em 40 graus, 41, 42, 43, 44, 45 graus, cada uma em sua própria vibração. E isso vai gerar uma consequência no nosso espaço que eu estou mostrando para vocês. Então, qual que é essa consequência? É a geração de uma outra dimensão. Então, em um mesmo espaço, por vibrações diferentes, eu posso ter um mesmo espaço. Então, temos o espaço branco e o espaço azul. Só que, a depender da vibração, e essa é a parte mais importante, a depender da vibração que um corpo tem, ele está em uma dimensão ou em outra dimensão. Então, isso implica em muitas coisas e eu vou explicar para vocês cada uma das conclusões que a gente pode tirar. Você pertence a uma dimensão por causa que você está vibrando numa frequência específica dessa dimensão. Então vamos para a primeira consequência
dessa vibração. Como está vibrando essas moléculas, elas estão em harmonia, mas elas podem, em um momento ou outro, se chocar. Se elas se chocarem, como não pode ocupar o mesmo espaço, vão se destruir, beleza. Só que isso não acontece no universo. Por quê? Por causa que o universo ele é harmônico. Mas o que pode acontecer é de uma raspar na outra. Então elas tangenciam uma outra. Essa está indo para cima, essa está indo para a direita e elas só se esbarram. O que é esse esbarrar? Qual que é a consequência física do esbarrar de duas moléculas de duas dimensões diferentes? É a formação de portais dimensionais. Então, veja bem, como eu tenho várias moléculas o tempo todo, uma aqui, uma nessa direção, uma nessa, uma nessa, uma nessa, uma nessa, uma nessa, existe uma probabilidade muito grande de todas as horas uma estar raspando na outra. Não uma aniquilando a outra, por causa que isso não é harmônico. Então existe uma certa harmonia, mas o ato de raspar permite a continuação dessa harmonia. E a conclusão que a gente tira disso é que a formação desses portais dimensionais que acontecem é tão natural, que, por exemplo, vamos dar o exemplo da chuva. De vez em quando chove, isso é natural. Então eu olho para a rua e a água começa a cair do céu, eu vejo isso como algo natural. No universo de Mazolel, a abertura de portais ela é tão natural quanto a chuva, haja vista que isso mantém a harmonia e o equilíbrio do universo. Então, um objeto cair numa fissura dimensional e ir parar em outra dimensão é algo normal. Então, tão normal quanto a chuva. Então, vamos dizer que um personagem está andando na rua, de repente uma fissura dimensional aparece e ele cai e acaba caindo em outra dimensão. Isso não vai aparecer no noticiário, esse personagem sumiu, o que aconteceu com ele, a gente não sabe, ele simplesmente sumiu do nada. Não, foi uma fissura temporal, a gente consegue calcular isso, a gente consegue ver a fissura se formando, e isso é algo natural, isso não assusta os personagens, porque é tão natural quanto a chuva, tá? Então veja bem, portais se abrirem naturalmente é normal. Eu consigo criar uma chuva artificial? É extremamente difícil, mas em teoria eu consigo. Da mesma forma, da chuva, criar um portal dimensional é simples na teoria, mas quase nenhum personagem consegue fazer isso, porque criar artificialmente isso é muito complicado. Beleza? Então, primeira conclusão já tiramos, né? A segunda coisa que eu quero falar para vocês da questão do universo, da dimensão, é que como ela ocupa o mesmo espaço, então ela tende a ter as mesmas coisas que aquele espaço que ela ocupa tem. Tá ficando complicado, né? Vamos lá. Tá, então nós temos a dimensão branca e a dimensão azul. Como a dimensão branca e azul elas estão ocupando o mesmo espaço, tecnicamente, então elas são necessariamente iguais em espaço. Então, o que isso significa? O planeta Terra, que existe na dimensão branca, também existe na dimensão azul. Entretanto, não necessariamente elas são exatamente iguais. Existem algumas características muito específicas de cada dimensão. E essas características específicas de cada dimensão é chamada de quantum da dimensão. Então vamos voltar aqui. Então você pode ver que essa dimensão ela é branca e essa daqui ela é azul. Isso é o quantum dessa dimensão aqui de cima. Ela tem a característica de ser azul. Então vou explicar isso dando alguns exemplos da minha história. Existe um personagem chamado Ed, ele é um cientista e ele é quem mais descobriu, quem mais foi o pioneiro de entender todos os segredos do universo. E foi ele que criou esse conceito de quantum. E ele começou a nomear os universos em números, então 1, 2, 3, 4, 5, e deu um quantum para cada universo. E existe um quantum para cada universo. Então, a dimensão 4 que ele descobriu, ele nomeou de Aqua Quantum. Aqua vem de água. E por que ele nomeou desse jeito? Primeiro, 4, porque foi a quarta dimensão, que por meio de cálculos ele conseguiu descobrir. E ele percebeu que essa dimensão ela tem uma peculiaridade. Ele foi olhar o planeta Terra por meio de cálculos matemáticos, de como era esse planeta Terra,
e ele era mais água do que rochoso. Então o nosso planeta ele é rocha, mas ele é coberto por água. Só que lá não. Lá o planeta ele era essencialmente água e tinha alguns pedaços de rocha. E daí ele foi para a Lua e ele viu que a Lua também era essencialmente água. E todos os planetas que na nossa Terra, no nosso universo, eram rochosos, eram água nesse outro planeta. Ou seja, ele chamou isso do universo azul de quantum, o quantum desse universo, a característica essencial dessa dimensão, desculpa, não é do universo, dessa dimensão. Então, uma mesma dimensão, por mais que ela tenha o mesmo espaço, ela não possui as mesmas características. Então, não vai ter os mesmos personagens, óbvio, né? Por causa que a questão energética é diferente. Então é impossível existir o mesmo personagem na dimensão A e na dimensão B. Pode existir no universo A e no universo B o mesmo personagem, mas não na dimensão, porque a dimensão é a mesma energia. Se é a mesma energia, eu não posso repetir essa energia, eu não posso duplicar essa energia. Acho que lembra que uma energia é uma alma, então se eu ter a mesma alma em duas dimensões, eu estou implicando em duplicar essa energia, então não existe isso. Beleza? Mas existe essas características. Outro exemplo é que existe outra dimensão que o Ed descobriu, que era a dimensão 7. Nessa dimensão 7, ao invés do planeta ser rochoso, de ser água, ele era extremamente seco, completo oposto. Não existia Nordeste, sertão. Meio que todo, o planeta inteiro é um Nordeste, o planeta inteiro é um sertão, é uma seca que mata. E essa é a característica da dimensão 7. Não importa o planeta que você fosse na dimensão 7, é característica da dimensão 7 a escassez de água, que já deu para ter uma boa ideia, uma boa noção de como funciona as dimensões na minha história. Beleza. Agora, outra consequência das dimensões, e essa parte é muito legal, vamos lá. Eu tenho aqui uma dimensão em cima da outra. Então vamos lá, não vamos se confundir. O pluriverso é um só. Eu só dividi ele em camadas para dividir a questão energética. Só que um mesmo universo pode ter várias frequências. Cada frequência é uma dimensão. Então eu vou só dividir essas frequências aqui para ficar mais entendível. Uma coisa que eu não tinha explicado para vocês no espaço, para não confundir muito, é porque eu queria explicar agora. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que se eu for para frente eu estou indo para o futuro, se eu for para trás eu estou indo para o passado? Uma coisa eu não expliquei para vocês: o que acontece se eu for para os lados? Então, isso tem uma implicância que envolve o conceito de dimensões, por isso que eu não expliquei naquele momento. Se eu for para os lados, veja que eu estou me movimentando no espaço. Se eu estou me movimentando no espaço, eu ainda tenho a ciência do tempo, porque que a sensação do tempo ela envolve movimento no espaço. Eu estou me movimentando, então eu tenho a sensação de tempo estar passando. Mas existem dimensões que eu chamo de pequenas anãs. Por quê? Porque são dimensões tão pequenas, que elas têm a sensação de tempo, mas elas são meio que aberrações da natureza. Elas existem, mas elas não deveriam existir. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre as pequenas anãs, porque elas são muito complexas de explicar em um vídeo só. Mas uma das formas que uma pequena anã pode se fazer, se ser criada ou aparecer, é por meio desse movimento lateral dos corpos. Porque o que acontece? Quando aqui está a dimensão. Se eu pegar essa dimensão e começar a andar para os lados, ou começar de alguma forma dobrar ela para os lados, veja que o que acontece é que ela tem a mesma energia, então eu estou conservando a energia, só que ao mesmo tempo que eu estou conservando a energia, meio que eu estou diminuindo o espaço. Então aqui está o espaço, por enquanto, com toda a distância preservada, com a energia preservada, e a princípio é isso, uma dimensão anã. Então é quando uma dimensão se dobra em si mesma. Então percebe que meio que eu tenho o mesmo espaço, só que ele está menor e limitado. Por que ele está menor e está limitado? Ele parou de se expandir. Então aqui era a frente. Só que quando eu dobro ela parou de se expandir. E olha só outra coisa que acontece em uma dimensão anã. Veja, lembra que eu tinha falado pra você que se eu for pra frente é futuro e pra trás é passado? Olha o que acontece se eu andar pra frente aqui. Eu tenho a noção de que eu tô indo pro futuro, mas em certo ponto eu começo a voltar pro passado e eu volto ao presente.
Então eu estou andando no espaço, então eu tenho ciência que o tempo está passando. Só que o tempo vai e volta. A energia ela é perdida no futuro, recuperada no presente, perdida no passado, recuperada para voltar ao presente e volta para o presente. E isso é um ciclo. Então meio que eu crio um ciclo eterno. E isso é extremamente não natural. Eu vou falar por quê. Por causa que a energia, lembra que eu tinha falado pra vocês que ela se perde, ela se dissipa e se expande, e não necessariamente ela se dissipa e se expande pro mesmo local? Então aqui ela tá sempre se dissipando e voltando. Ela tá meio que conservada. Então ela é equilibrada. Ela deveria ser equilibrada. Só que não para aí. Pararia aí se a dimensão anã ela fosse só isso. Só que ela continua se dobrando em si mesma. Então ela continua ficando cada vez mais pequena e mais pequena. Só que veja, ela vai ficando mais pequena, só que o personagem que está aqui dentro, ele não consegue perceber que ela está ficando mais pequena, porque ele está se movendo pelo espaço e é o espaço que ele sempre viu. Então essa é a mecânica assustadora das dimensões anãs. E o que acontece? Em certo momento ela fica tão pequena, que ela desaparece. Por causa que você percebe que eu estou perdendo energia, a energia que eu tinha aqui não é a mesma energia que eu tinha quando ela estava lá grande, a energia ocupa um espaço. Se ela ocupa um espaço e aqui eu estou com menos espaço, por causa que a dimensão auto-engoliu o próprio espaço, significa que eu estou tendo a tendência a perder cada vez mais energia. E isso é muito legal porque quando um personagem ele está preso numa dimensão anã, a dimensão anã ela está comendo espaço e ela está juntando a energia dela mesma com ela mesma. Ela está mesclando energia. Então um personagem, quanto mais tempo ele continua numa dimensão anã, ele começa a se mesclar com o próprio espaço da dimensão anã. Então ele está andando na rua, de repente o pé dele gruda e se funde com o chão. Por quê? É algum poder? Não, é a energia do chão se fundindo com a energia do pé do personagem. E qual que é o problema disso? É que vai chegar um momento em que ele vai se fundir completamente com o espaço dessa dimensão anã e vai deixar de existir juntamente com essa dimensão anã. Então, essas dimensões anãs elas geralmente são usadas como prisões no mausoléu. Então o personagem fez algum ato muito mórbido, eles pegam uma dimensão anã que é extremamente rara de achar, porque não é um evento natural. E por não ser um evento natural, ela não tem equilíbrio e harmonia, e ela se desfaz, ela se desmonta, ela se autodestrói. Olha só que legal. Beleza. Do mesmo jeito que eu tenho uma dimensão anã, eu também tenho super gigas ou grandes gigas. Então aqui tem uma dimensão A e aqui tem, deixa eu pegar do ladinho. Aqui tem uma dimensão A, aqui tem uma dimensão B. Pode acontecer dessa dimensão A ser diferente da dimensão B em questão de tamanho. Então o quantum dessa dimensão B é o tamanho. Então ela tem o dobro de tamanho. Então aqui está a dimensão B com o dobro de tamanho e a dimensão A aqui com o tamanho reduzido. Pera aí, mas a dimensão ela não tem um espaço infinito também igual ao universo, já que ela só é uma vibração diferente do universo? Sim, ela é infinita, mas essa daqui, essa de cima, ela é 2 vezes mais infinita que a de baixo. Então, gigas, ela tem o dobro do espaço. Se tem o dobro do espaço, tecnicamente, a energia contida numa grande giga teria que ser o dobro de uma outra dimensão, né? Só que isso não é possível, não é natural. Então o que acontece nessas super gigas? Não é que eu vou ter o dobro do espaço, mas eu não vou ter o dobro da energia. Mas a energia, ela é maior. Então eu posso imaginar que a energia numa dimensão normal é desse tamanho, numa super giga, a energia tem um tamanho maior, tentando deixar mais visual. E o que isso implica? Se ela tem um tamanho maior, a energia, então isso implica que uma árvore, que aqui na dimensão normal tem 30 metros de comprimento, numa grande giga vai ter 1 km, 2 km de altura. Tudo na dimensão giga é mais grande. Então o planeta Terra é muito mais massivo. Os personagens, eles podem ser mais altos, mais baixos, ou ter a altura normal, mas a energia deles é mais grande. E não em questão de quantidade, em questão de tamanho. Ou seja, olha só que legal. Se um personagem de uma grande giga for para migrar para uma dimensão normal, tecnicamente
Ele vai ser muito mais poderoso. Ah, bah, tira. Cara, se um personagem de uma grande giga for para uma dimensão normal, ele tem a mesma quantidade de energia que o personagem dessa dimensão, só que ela é maior em tamanho. Então, necessariamente, esse personagem de uma grande giga vai ser esculachadamente muito mais forte que o personagem dessa dimensão. Porque nessa dimensão, eu gasto uma bolinha desse tamanho para fazer tal poder. E o outro personagem tem a mesma bolinha, só que ela é mais grande. Então, eu vou usar um pedaço pequeno dessa grande bolinha. É como se eu estivesse multiplicando o poder, só que eu não estou multiplicando o poder. Eu estou naturalmente brincando com o tamanho da energia. Então, personagens grandes gigas são naturalmente mais fortes que personagens de dimensões normais, por ter mais energia. A questão energética é maior, né? Não necessariamente são mais fortes, mas tem mais energia. Agora, outra coisa. Se eu tenho um tamanho maior e as coisas são maiores, os personagens, eles duram mais, eles vivem mais tempo. Na dimensão grande giga, quando passar 10 anos, o personagem que está nessa dimensão vai sentir o tempo passando 10 anos. Só que se ele for para uma dimensão normal, 10 anos da dimensão normal vai ser, por exemplo, 1 ano para ele. Então ele envelhece mais devagar. Por quê? Por causa que lembra que o tempo é eu andar pelo espaço? Se o espaço lá é maior, então tem que percorrer um espaço maior para eu chegar até a perca de vida que eu teria numa dimensão. Então entende que até isso muda, até a questão do envelhecimento muda para esses personagens de grande giga. Então eu acho que eu já expliquei os termos principais. Só tem mais uma coisa que eu preciso falar, que vamos recapitular rapidinho. O universo, ele é um só, mas ele é pluri, tanto que eu posso dividir ele em questões energéticas iguais. Não vai existir personagens iguais. Um espaço, se ele se move para frente e para trás, eu vou ter a noção de tempo. E num espaço, a depender da frequência da molécula, eu vou ter dimensões diferentes. E cada uma dessas dimensões tem um quantum, tem uma característica específica. O quantum pode ser água, pode ser areia, pode ser tamanho, que eu formo grandes gigas, pode ter algumas anormalidades como as pequenas anãs. Só que veja que entre uma dimensão e outra, eu ainda tenho um espaço, algo para preencher ali. Então, na dança entre as moléculas, veja que tem um espaço bem aqui, ó, que ela se mantém constante. Então o espaço, ele se move. Então esse espacinho que está sobrando, meio que ele fica se movendo assim. Por causa que aqui está uma molécula, aqui está outra. Então elas vão e voltam. De novo. Elas vão e voltam. Vão e voltam. Só que, ó, o espaço aqui, ó, ele continua normal entre essas duas moléculas. E esse espaço virtual entre as duas moléculas é meio que uma conexão entre todas as moléculas. Por causa que você percebe que ele se mantém constante e pode ter uma molécula aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, mas sempre vai existir esse mínimo espaço. E esse mínimo espaço, o Ed chamou de imersões. Então, vamos voltar aqui. Então, entre duas dimensões, eu vou ter um vácuo, um espaço virtual, que conecta todas as dimensões uma nas outras. Esse espaço que conecta todas as dimensões uma na outra, eu chamo de imersão. E é isso. Explicado então o conceito de espaço, o conceito de tempo, o conceito de dimensão, características das dimensões e como essas dimensões são conectadas entre si pela imersão. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou focar mais em algum conceito, ou já começar a história propriamente dita. Eu espero que vocês tenham gostado. E isso é um pouco, né, esses conceitos que eu expliquei, falam um pouco sobre a essência do universo. Mas é óbvio que isso não é tudo. Existem coisas que vivem no universo, e essas coisas interagem com o universo. E eu vou explicar isso no próximo vídeo para vocês, tá? Então existe muita coisa que ainda envolve o universo. Aqui eu só expliquei alguns conceitos. Até mais.